E está começando falando, obviamente, do julgamento da cassação do mandato Dilma Temer. Cassação essa que não ocorreu, porque terminou há pouco essa votação em Brasília. Quem traz as informações para a gente ao vivo é o Júlio Mosquera. Boa noite, Júlio. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, o voto de Minerva saiu agora há pouco. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, decidiu usar o voto dele para acompanhar os outros 3 ministros que ficaram contrários à cassação da chapa Dilma Temer. Portanto, ele livra tanto a ex-presidente Dilma Rousseff quanto o presidente Michel Temer de qualquer punição no Tribunal Superior Eleitoral. Mas, apesar de usar o voto desta maneira, o ministro Gilmar Mendes voltou a condenar todo o processo que envolveu de corrupção, todo o processo eleitoral, mas disse que o TSE não está aqui para resolver problemas políticos. Nós não estamos falando aqui de uma reintegração de posse. Por isso que a Constituição colocou, e esse é o ethos, 15 dias. Se não, teria colocado 6 meses, exatamente para não expandir a demanda para além do... Por quê? Porque se prefere pagar o preço de um governo ruim, mal escolhido, do que uma instabilidade no sistema ou golpes que são engendrados na calada da noite. Por isso que o sistema precisa de estabilidade. É muito fácil fazer o discurso da moralidade. Também eu. Ninguém vem me dar lição aqui. O presidente Gilmar Mendes continua votando, não tem prazo para que ele conclua o voto dele, mas de qualquer forma, depois de 25 horas de debates e de 4 dias de julgamento, está aí o resultado. Bonner. Logo depois dessa discussão, foi a vez do ministro Napoleão Maia. Pela ordem, ele era o primeiro a votar depois do relator. Mas antes, Napoleão fez um desabafo. O ministro criticou as delações premiadas, disse que foi injustamente citado e que era preciso dar um freio nessa situação. Um site altamente dinâmico e consultado do Brasil publica uma notícia dizendo mais ou menos o seguinte: homem misterioso portando envelope tenta forçar a entrada na corte do TSE para entregar isto ao ministro Napoleão. A palavra homem misterioso e envelope tem na nossa linguagem maliciosa um significado altamente significativo. Hoje também, pela manhã, sai em outro site uma notícia de que o meu nome, tinha sido veiculado numa delação da OAS. Absolutamente mentiroso. Mentirosa a pessoa que fez isso. Desqualificada, indigna e absolutamente incapaz de portar em si a qualidade de ser humano. Tem de se pôr um freio nisto, porque isso está descambando para uma relação que não pode chegar a bom termo. Isso não chegará a bom termo. A mesma coisa, há poucas semanas, me envolveram com a JS, porque um infrator confesso da legislação, da ética, da moralidade, faz uma delação premiada para receber benesses e menciona meu nome. Como se eu tivesse intercedido junto a um dos juízes mais brilhantes, juízes federais mais brilhantes do Brasil e daqui dessa seção do Ceará. Presidente, você vai me perdoar, o tribunal vai me perdoar a minha indignação, a minha revolta, a minha veemência e o perigo que corro aqui de descambar para palavras que não devo dizer com relação a essas pessoas. Olha, se isto não terminar, o final não será bom. Todos nós estamos sujeitos ao alcance dessas pessoas. Publica o que quiser com quem quiser. E aí, o sujeito fica indefeso diante disso? Deve amargurar isto no seu coração?
Ou deve fazer o quê? Eu respondi ao pastor simplesmente assim: com a medida com que me medem, serão medidos. E sobre ele desabe a ira do profeta. É uma anátema islâmica. A ira do profeta, não vou dizer o que é. Eu vou fazer um gesto do que é a ira do profeta. É o que eu desejo. Que sobre eles desabe a ira do profeta. Me desculpe. Ministro Napoleão, Vossa Excelência tem toda a solidariedade do tribunal. Nós reconhecemos a sua plena integridade, como reconhecemos a plena integridade de todos os colegas, inclusive do ministro Admar, que acaba de ter seu impedimento suscitado pelo Ministério Público. Eu acho que esse tipo de prática, doutor Nicolau, contribui para esse tipo de ambiente que se está criando. São duas coisas totalmente diferentes. Não são diferentes porque o Ministério... Porque esses vazamentos que se fazem, sabe-se de onde vêm. Se conhece bem a fonte. E tem se alimentado de um modelo de chantagem para o Judiciário. E isso precisa ser encerrado. Suspendo a sessão por 5 minutos. Mas não sem antes eu dizer, ministro Napoleão, Vossa Excelência tem que ser aplaudido por quem sabe aplaudir. E nós sabemos aplaudir. Não pode se incomodar com sussurros que venham de onde não merecem nenhuma legitimidade. O ministro Napoleão Maia citou uma referência a um homem misterioso que chegou com um envelope para tentar entrar no Tribunal Superior Eleitoral. Pois bem, ele esclareceu que o homem misterioso era filho dele e dentro do envelope havia fotos da neta. O filho do ministro queria levar a ele fotos da neta num envelope, mas não estava trajando as roupas adequadas para entrar no tribunal. Ele vestiu uma camisa polo, não estava de paletó e foi barrado na entrada. Essa é a explicação do ministro Napoleão Maia. Bom, na volta da sessão, o ministro passou a leitura do voto dele e defendeu a retirada das provas referentes aos depoimentos dos delatores da Odebrecht e dos marqueteiros do PT, exatamente como querem as defesas do presidente Temer e da ex-presidente Dilma. É por isso, por exemplo, que se diz indúbio pro réu. Para a comunidade é melhor absolver um sujeito culpado que condenar um inocente. Essa é uma garantia de nós todos. Não é só da presidente Dilma, não é só do professor Temer, não é só minha, não é só de nenhum de nós, é de todos. Eu acho até que nenhuma pessoa pode abdicar desse direito. O direito de ser processado com justiça, de ser julgado com critério, de ser avaliado dentro da realidade do que lhe foi imputado. Fora disso, é o arbítrio, é o episódio, é a invencionice, é a perseguição, é o punitivismo desenfreado. Fora disso, fora das garantias. As garantias são para conter o juiz, para proteger o sujeito que está sendo processado. Napoleão Maia abriu a divergência, como é dito no jargão judiciário, quando um ministro vota de forma diferente do relator. Ele considerou que todas as informações apresentadas pelo relator não eram procedentes e votou contra a cassação da chapa Dilma Temer. O que Pôncio Pilatos fez foi tentar democratizar a sua decisão, ouvir a Vox Populi. Deu no que deu. Perdeu o controle. Passou a história como um homem covarde, pusilânime, um juiz sem estrutura mental para enfrentar a turba, para afrontar a Vox Populi. E a Vox Populi não é essa empresa que faz pesquisa, não. Pesquisa de opinião. Para enfrentar a voz do povo. Presidente, o meu voto, pedindo escusas ao eminente relator, é no sentido de não dar por provada a imputação. Não dou por provada a imputação. Em face disso, presidente, a ideologia garantística, ao meu ver, tem, neste julgamento, uma perfeita oportunidade para a sua afirmação. Ouso divergir, portanto, do voto digno relator, posicionando-me pela improcedência total dos pedidos formulados nas 4 ações eleitorais. A sessão foi retomada à tarde num clima tenso. Logo no início, o vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, questionou a participação do ministro Admar Gonzaga no julgamento. Nicolau Dino disse que Admar foi advogado da ex-presidente Dilma Rousseff e que, por isso, não poderia votar.
Houve confusão, mas no fim os ministros votaram e decidiram que Edmar Gonzaga poderia sim participar do julgamento. Eu gostaria de ir aqui com a mais respeitosa vênia ao ministro Edmar Gonzaga de arguir o impedimento de Sua Excelência, considerando que Sua Excelência foi advogado da senhora Dilma Rousseff, representada neste processo. A relação é de trato sucessivo e aquela campanha estava contaminada tanto quanto esta. E Sua Excelência, o ministro Edmar Gonzaga, figurou como advogado da senhora Dilma Rousseff, inclusive consta da prestação de contas relativas à campanha presidencial de 2010, a remuneração pelos serviços prestados à Sua Excelência na condição de advogado. E por essas razões, então, senhor presidente, considerando o disposto no artigo 144, inciso 1º, e tendo em vista essa relação de trato sucessivo, repito, o processo se encontra, portanto, deve ser visto na sua largueza necessária, e essa é a razão pela qual o Ministério Público argue o impedimento de Sua Excelência. Senhor presidente, gostaria de pedir pela ordem e submeter ao colegiado essa questão, mas que nós façamos assim um rápido contraditório oral. Entendo as razões do Ministério Público, entendo, inclusive, que Sua Excelência poderia ter arguído isso antes, mas, de toda sorte, no momento agora do julgamento, não há nenhuma contaminação por impedimento, tendo em vista que a discussão aqui, além, evidentemente, da matéria fática, vai ser uma discussão estritamente jurídica à luz do voto do relator. Eu também rejeito liminarmente a proposta do vice-procurador-geral e Vossa Excelência não votou. Acho que Não, você fez a sua parte. o Ministério Público tem que se pautar também pelo princípio da lealdade processual. Ele não pode surpreender o tribunal. Esse fato não é conhecido do Ministério Público neste momento. É preciso que o Ministério Público assuma o seu papel e respeite o tribunal. É preciso, não se pode agir coagindo o tribunal ou fazendo jogo de mídia. Nunca faltei com respeito para com o tribunal, senhor presidente. O fato apareceu no voto do relator na manhã de hoje. Nunca faltei com a consideração e respeito devidos ao tribunal. Sempre atuei baseado no princípio da lealdade institucional. Sempre atuarei baseado no princípio da lealdade institucional. E é bom que seja assim. E é bom que seja assim. Sempre será. O ministro Edmar Gonzaga foi o segundo a votar contra a cassação da chapa Dilma Temer. Ele se deteve numa análise dos pagamentos das gráficas e disse que não há provas contundentes de irregularidades. Para o ministro, não é possível provar que houve abuso de poder nesse caso. Entendo que, para fins de configuração da prática abusiva, deve ficar comprovado fatos que demonstrem a repercussão dessas irregularidades quanto aos gastos com empresas gráficas mediante o uso de recursos de campanha com vista ao proveito eleitoral. Não obstante, afigura-se necessário individualizar uma cadeia fática que permita vincular as falhas averiguadas quanto a esses gastos, mediante um liame de vinculação à campanha, por exemplo, com eventual cooptação ilícita de eleitores, ainda que por meios lícitos, evidenciando algum beneficiamento. Diante disso e à míngua de um contexto probatório contundente, diante da gravidade sustentada, não reconheço a prática de abuso de poder em decorrência do fato em análise. O ministro Edmar Gonzaga contestou todas as perícias e depoimentos apresentados pelo relator sobre as doações da Odebrecht para a campanha de 2014. Edmar Gonzaga disse que essas evidências são presunções e que não há prova de vinculação necessária entre contratos da Petrobras e doações ilícitas para a campanha. Esses aportes feitos anteriormente, muito embora tenha-se aqui uma questão sobre a questão da propina gordura poupança, que teria sido feito, que haveria um caixa do partido, eu não posso, sobre o risco de estar aqui operando, fazendo um juízo de presunção,
contrariamente a todos esses depoimentos de pessoas que estão como delatores. Vale ressaltar que o depoimento de Marcelo Bahia Odebrecht, cujo teor se transcreve mais adiante neste voto, não é enfático quanto à relação entre os recursos direcionados à campanha por meio de doações oficiais da ordem de 150 milhões. Que esses recursos teriam origem em contratos ilícitos com a Petrobras. As declarações de Marcelo Odebrecht não têm correlação, nem mesmo indireta, com a alegação narrada na inicial. Ausente a prova da vinculação necessária entre os contratos ilícitos no âmbito da Petrobras e o aporte de recursos na campanha dos representados por meio de doações oficiais, não reconheço a prática do abuso em decorrência do fato em análise. O ministro Tarcísio Vieira foi o terceiro a votar contra a cassação da chapa. Ele afirmou que muitos delatores confirmaram os atos ilícitos em contratos da Petrobras. Mas, segundo o ministro, não há provas de que desvios de dinheiro abasteceram a campanha eleitoral de 2014. Comungo da percepção externada pelo Ministério Público Eleitoral, no sentido de que ficou realmente demonstrado um esquema duradouro de distribuição de recursos ilícitos, oriundos de percentuais sobre contratos celebrados com a Petrobras, mas não ficou comprovado de forma cabal o incremento direto na campanha de 2014, pois além de apenas 2 testemunhas, cujos depoimentos devem ser examinados com a cautela devida, terem feito afirmações nesse sentido, o conjunto probatório aponta para um favorecimento de diversas agremiações políticas, entre as quais o PT e o PMDB. Contudo, as doações foram realizadas em períodos anteriores ao pleito de 2014. Demais disso, os valores eram destinados a partidos políticos e não à campanha eleitoral. A instrução probatória não revelou de forma cabal que houvesse doação para a campanha eleitoral de 14. Os limites definidos nas ações eleitorais em julgamento impedem a consideração de tais elementos para eventual cassação de chapa. Durante a leitura do voto, o ministro Tarcísio Vieira também falou sobre a análise dos pagamentos das gráficas e considerou que foi mantida a isonomia entre os candidatos. Ainda que constatadas irregularidades no âmbito das empresas gráficas contratadas pela campanha eleitoral dos representados, não vislumbro gravidade para autorizar a sanção de cassação do mandato eletivo, pois com a finalização da instrução probatória referente aos fatos acima tratados, não evidenciaram ultraje material nas condutas imputadas, ou seja, não houve lesão aos bens jurídicos protegidos pela norma, normalidade e legitimidade das eleições, bem como isonomia entre os concorrentes. O ministro Admar Gonzaga foi o segundo a votar contra a cassação da chapa Dilma Temer. Ele se deteve numa análise dos pagamentos das gráficas e disse que não há provas contundentes de irregularidades. Para o ministro, não é possível provar que houve abuso de poder nesse caso. Entendo que, para fins de configuração da prática abusiva, deve ficar comprovado fatos que demonstrem a repercussão dessas irregularidades quanto aos gastos com empresas gráficas mediante o uso de recursos de campanha com vista ao proveito eleitoral. Não obstante, afigura-se necessário individualizar uma cadeia fática que permita vincular as falhas averiguadas quanto a esses gastos, mediante o liame de vinculação à campanha, por exemplo, com eventual cooptação ilícita de eleitores, ainda que por meios lícitos, evidenciando algum beneficiamento. Diante disso e à míngua de um contexto probatório contundente, diante da gravidade sustentada, não reconheço a prática de abuso de poder em decorrência do fato em análise. O ministro Admar Gonzaga contestou todas as perícias e depoimentos apresentados pelo relator sobre as doações da Odebrecht para a campanha de 2014. Admar Gonzaga disse que essas evidências são presunções e que não há prova de vinculação necessária entre contratos da Petrobras e doações ilícitas para a campanha. Esses aportes feitos anteriormente, muito embora tenha-se aqui uma questão sobre a questão da propina gordura poupança, que teria sido feito, que haveria um caixa do partido, eu não posso, sobre o risco de estar aqui operando
fazendo um juízo de presunção, contrariamente a todos esses depoimentos de pessoas que estão como delatores. Vale ressaltar que o depoimento de Marcelo Bahia Odebrecht, cujo teor se transcreve mais adiante neste voto, não é enfático quanto à relação entre os recursos direcionados à campanha por meio de doações oficiais da ordem de 150 milhões. Que esses recursos teriam origem em contratos ilícitos com a Petrobras. As declarações de Marcelo Odebrecht não têm correlação, nem mesmo indireta, com a alegação narrada na inicial. Ausente a prova da vinculação necessária entre os contratos ilícitos no âmbito da Petrobras e o aporte de recursos na campanha dos representados por meio de doações oficiais, não reconheço a prática do abuso em decorrência do fato em análise.